estamos iniciando mais um episódio do Histórias de Sucesso. E esse é o último episódio dessa temporada. E por ser o último episódio, vai ser um episódio super especial. Mas antes de eu falar mais um pouquinho sobre esse episódio e chamar nossas convidadas, já estou pedindo para vocês, se inscreva no canal, aperte o sininho para vocês receberem mais conteúdos novos. E deixe seu like. Vai valer muito a pena esse episódio de hoje. E agora eu vou chamar as minhas convidadas. Elas têm o mesmo nome. Elas têm histórias de grande sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Primeiro eu chamo ela, Isadora Prado. Ela é terapeuta energética. Seja muito bem-vinda, Isadora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E nós estamos muito curiosos aqui para saber a sua história. E agora, a nossa outra Isadora Rabelo, gestora de conteúdo digital. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite. Vai ser ótimo estar aqui com você. Com a Isadora também. Vocês... Uma amiga. Então, vocês duas são amigas. E antes de iniciar a história de vocês, como que começou, como que surgiu essa amizade entre vocês? Porque a Isadora Rabelo, ela foi a minha aluna na Vox to You. E a Isadora Prado foi aluna da minha grande amiga Suzana. Olha que legal. As amigas foram alunas das amigas. Sim. Então conta pra nós como que surgiu essa amizade entre vocês. Você quer contar? Teve a primeira temporada. A gente conta sobre a nossa amizade com temporadas, né? Eu vou contar um pouco da minha versão. A gente se conheceu na universidade, a gente fez publicidade e propaganda. A Isadora era minha veterana. Então ali a gente teve pouco contato, né? Foi bem pouco contato. A gente tem amigos em comum que fizeram essa ponte pra gente se conhecer, mas nesse primeiro momento foi só assim. Isadora é minha veterana, às vezes a gente encontrava em alguma festa, em alguma reunião que tinha amigos em comum, mas nada muito concreto. Até que surgiu a segunda temporada, que foi, no meu caso, quando eu mudei para São Paulo. Logo depois da faculdade, eu me mudei para São Paulo. A Isadora já estava lá. E teve um momento ali que eu morei sozinha. Tem uma questão de isolamento, ir para São Paulo, não conhecendo ninguém. E naquele momento, né? Então, foi um primeiro ano meio... Meu Deus, o que eu tô fazendo? Que loucura é essa? E aí, depois um amigo nosso mudou para São Paulo e ele fez essa ponte entre mim e a Isadora. Sim. E a gente teve a segunda temporada, que a gente saindo lá em São Paulo, a gente fazia muita reuniãozinha em casa também, algumas coisas que a gente conseguia fazer. Meus aniversários, eu adorava o meu aniversário, comemorar meu aniversário junto com eles. Já ganhei um bolinho especial uma vez, maravilhoso. E assim, muito carinho nessa época. Depois eu voltei. E aí, logo depois, Isadora voltou pra Goiânia. E foi nesse momento agora. E aí a gente não desgrudou mais depois dessa volta. Foi essa temporada que a gente tá vivendo. A terceira temporada. As duas solteiras. As duas solteiras. Fazendo as nossas caminhadas, as nossas conversinhas. A gente tem um passatempo nosso que é meio uma caminhada filosófica ali, que a gente pega um final de semana e vai ali para Ricardo Paranhos ou qualquer um outro parque. Uhum. E é um nosso pequeno exercício, mas também a gente reflete muito sobre o que a gente está vivendo, sobre algumas coisas que acho que são importantes pra gente, o que a gente vê do nosso entorno, assim, conversas filosóficas. E tá sendo muito legal essa terceira temporada. Sim. E a sua versão é a mesma? É a mesma. A gente fala que a gente vai vivendo, aí de repente a gente se encontra, e depois se afasta, depois se encontra de novo, como uma boa amizade é.
É, a verdadeira amizade é assim. Aquela coisa sem cobrança, às vezes a gente está mais Sim. afastado, mas volta e sempre volta de uma maneira diferente e sempre muito legal. Porque a gente muda um pouco a cabeça. Eu acho que esse afastamento, inclusive, é interessante justamente pra gente ver novas perspectivas e na hora que encontra, nossa, agora eu vi dessa maneira e foi muito legal, eu aprendi isso, isso e isso. E ela me vem com as vivências dela também e a gente confabula ali as melhores coisas que a gente pode tirar dessas situações que a gente viveu. Ah, que legal. Que legal. Vai amadurecendo. Com certeza. E que bom que volta melhor ainda a amizade, porque tem gente que quando volta esfria e acaba que vai perdendo o laço. E Isadora Prado, como que você chegou nessa sua atual profissão, terapeuta energética, que eu acredito que é uma área muito interessante de explorar, se autoconhecer, fala essa questão de energia. Conta para nós como que você chegou a ser ou estar nesta nova profissão. Bem, eu estou nessa nova profissão de uma maneira bem empurrada, assim, jogada praticamente. Eu já sinto esse chamado há muito tempo e eu meio que resisti muito tempo com isso, porque eu tinha muitas crenças sobre o assunto. Eu era muito racional, né? Então, acaba que quando você é muito racional e vem falar sobre energia, sobre algo que não é palpável, é bem desafiador. Então, eu realmente assumi essa veste, né, de terapeuta, mesmo foi o ano passado. Eu falei assim, não, chega, eu não quero mais, eu quero mudar minha vida mudou totalmente. E foi num período de caos que eu resolvi assumir isso. Mas os estudos e essas vivências já tem uns 10 anos. E você iniciou com qual profissão? Você fez algum curso? A gente fez faculdade juntas, né? Eu Uhum. fiz publicidade, já era mais focada para o marketing digital. E era algo que me causava muito estresse, muito estresse. Algo que eu não gostava de fazer, que eu evitava, e tanto que eu não fui bem sucedida. Porque era uma coisa que eu fazia arrastada. E como que você teve essa ideia de fazer publicidade, esse curso? Por que já não iniciou ou você só se encontrou depois do curso? Foi depois. Foi depois. No início, quando eu estava no ensino médio, era tudo muito bagunçado, assim. Eu não sabia o que eu queria. E eu sempre tive uma facilidade de me comunicar. E sempre fui muito criativa. Da família, o povo sempre me coloca para fazer as coisas que envolvem essa criatividade, justamente porque eu sou uma pessoa criativa. A minha imaginação é fértil e eu viajo com total facilidade. E acabou que eu passei e entrei e me joguei nesse curso e aproveitei muito a faculdade. Eu acho que da minha sala fui a que mais aproveitou, se pá. Porque tudo quanto é núcleo livre, tudo quanto é coisa, eu me enfiava. Eu fui pra Gramado, eu fui pro Rio. Tudo que aparecia, eu ia, eu fazia. Eu sempre fui assim, muito curiosa. Isso não foi em vão. Não, eu aproveitei bastante o curso. A minha dificuldade mesmo foi depois. Depois do curso é que bateu, assim. Vieram os bloqueios. Vieram os bloqueios, exatamente. Mas aí você trabalhou quanto tempo nessa área? Ai, eu não sei quanto tempo eu trabalhei nessa área. Muitos anos. Foi a temporada, foi o gap de temporada. Então. Exato. Foi a primeira e segunda temporada? Foi entre a primeira e a segunda temporada. Então, a gente não sabe muito. Eu tentei trabalhar com terapia junto também, teve uma época. A hora que eu falei assim, chega, eu vou trabalhar só com terapia. A pandemia bateu, veio. E aí tudo mudou de novo. Aí eu voltei. Aí eu comecei a trabalhar com o pessoal das terapias. Fazer trabalho para eles. Então, isso facilitou e me ensinou muita coisa a respeito. Eu aprendi bastante nesse ponto, assim. Eu não estava fazendo algo que eu gostava, mas, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo muito, porque eu tinha acesso a muito conteúdo.
Então, isso foi muito bom para mim. A energia te puxando ali, a energia do Exato. universo, É. puxando pro local que você tinha que estar. Isso. E muitas das vezes é necessário a gente passar por alguns momentos como esse, como a gente estava falando antes de iniciar o episódio, sobre os caminhos. Nós temos que passar por alguns caminhos, às vezes, para poder florescer ali o que Exato. realmente você... o seu sucesso. Porque sucesso, quando a gente fala em sucesso, é tão amplo. Sim. Que a gente estava discutindo isso, sobre sucesso. E sucesso não é só o fim. Até porque o fim é só quando a gente morre. Porque a gente somos seres totalmente mutáveis. A gente vai estar mudando o tempo inteiro. A gente está mudando. A gente está amadurecendo, aprendendo com as histórias. O sucesso só é sucesso quando é sucesso para você, né? Quando você tenta fazer alguma coisa para mostrar para as pessoas, em algum momento esse sucesso ele vai desmoronar, você vai estar ali num caminho que talvez não seja aquele que você realmente estava querendo trilhar, né? Então, para quem que era esse sucesso? Mas aquele caminho era necessário. Isso sim. que é interessante da jornada da vida. Acho que quebrar a cara um pouco faz parte. É necessário, porque imagina, se tudo fosse flores, como é que a gente ia viver? Sim, Não faz nem sentido, né? Sim. Exatamente, é das dificuldades que vêm os maiores aprendizados e realmente quando eu realmente me entendi, me conheci nas minhas maiores dificuldades, assim. Porque é a hora que você é posto à prova, assim, do que você é capaz de fazer realmente. De você trazer aquela força que tem, né? Porque quando você está na facilidade, tá ali. Óbvio que o intuito, pelo menos o meu, é trazer mais facilidade para minha vida. É sempre trazer, ir pelos caminhos realmente mais fáceis. Não tem por que a gente escolher os mais difíceis, mas a vida é altos e baixos. Então, e é nos baixos que a gente realmente vê quem está do nosso lado. O que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de criar, é nessas horas. Legal. Isadora Rabelo, conte a sua história. Como você foi parar na sua profissão hoje? A minha história, os meus caminhos parecem um pouco labirintos, na verdade. Porque a minha primeira graduação, eu não cheguei a me formar, foi em economia. Depois, quase no final, ali acho que eu estava no 8º período, indo pro 8º período, e eu estava meio angustiada, porque foi bem aquela coisa assim, 18 anos, vestibular, tem que decidir o que você quer fazer e tal. E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, tem esse problema aí, que acontece. E eu não estava, inclusive, na universidade que eu queria estar. Então, já tinha esse... eu já comecei ruim, porque tinha essa visão maravilhosa, porque você tem que estar na faculdade e tal. E eu tinha capacidade. Eu entendo que eu tinha essa capacidade, mas aconteceu várias coisas que, enfim, não me deixaram seguir esse caminho. Então, plano B, vamos pra essa. Então, já comecei ali meio... tá bom, vou... E trilhando por esse caminho, eu fui até o 8º período, meio que ele pensando, não posso desistir, o que as pessoas vão fazer, E ali foi um primeiro ponto de virada, que eu falei assim, não interessa, vou prestar vestibular de novo, vou fazer outra universidade, outra faculdade. E aí eu comecei a estudar comunicação, que era eu gosto muito de arte, de trabalhar era talvez uma vertente ali da arte que conseguisse trabalhar, assim, eu gosto de entender como as coisas funcionam, eu gosto de entender como as pessoas funcionam. Depois eu fui refletir que é justamente isso, eu gosto de entender o comportamento humano. A economia tem isso, na questão do consumo, a questão de como o comportamento humano numa recessão, como que é o consumo humano numa recessão, ou quando um país está atuando bem. Então, tem um comportamento humano. E a publicidade e propaganda também é sobre comportamento humano. E chegando na publicidade e propaganda, eu também tive isso, de, nossa, será que é aqui mesmo?
E aí eu entendi que não era o curso errado ou a coisa. Era a questão de, às vezes, você chega num momento da universidade que você fica meio assim, ai, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu tô querendo? Porque eu tive esse ranço, pequeno ranço também na publicidade, porque eu sou muito crítica também em relação às coisas. Uhum. Então, a profissão que eu tenho hoje, inclusive, no começo, lá da universidade, não existia. Não existia o marketing digital como existe hoje. Assim, estava engatinhando. Eu comecei a trabalhar, eu estagiei em agência de publicidade na época, que assim, era só postar no Instagram. O Instagram estava começando também. Então, tem coisas muito novas. E eu vi aquela questão de é tudo muito maravilhoso, internet muito maravilhosa, mas tinha algumas questões ali que eu via que é muito maravilhoso, mas também tem coisas ruins, né? Assim, ali a gente não tem uma regulação, às vezes, da internet, o que se pode fazer, então eu via muito por isso e eu fiquei muito retraída nesse primeiro momento. Então eu tava ali no mesmo barco da Isadora, falando assim, nossa, eu não quero estar aqui. Aí eu fui muito pro audiovisual. Aí trabalhei com audiovisual, fui para São Paulo, fiz uma pós, trabalhei com audiovisual. E depois eu voltei pro marketing, já no marketing digital, que foi uma área que já estava mais robusta agora, já tinha novos caminhos, não era um caminho que a gente não sabia onde que ia dar, já tinha um certo algumas vertentes, né, a criação de conteúdo, o tráfego pago. Então ali eu falei assim, essa parte eu tô gostando de trabalhar. E aí que eu comecei na profissão que eu tenho hoje, né, de gestão de conteúdos digitais, mais voltada ali pro tráfego pago. Que legal. Uma vez você contou que tem alguma produção que você participou lá na Netflix. Como é que é isso? Eu participei na pós-produção, né? Assim, eu não apareci, não virei atriz em nenhum momento. Mas quando eu fui para São Paulo e eu fiz a pós-graduação em gestão de projetos culturais, o meu primeiro emprego lá foi numa produtora de audiovisual, que ela é voltada para filme. Claro que tem muita agência que trabalha com filme, mas também trabalha com produção publicitária. Nessa era só filme, era uma produtora pequena, mas que a gente conseguia ter alguns projetos grandes, né, de certa forma. E nesse da Netflix, chama Cidade Pássaro, ele tá hoje na Netflix e eu trabalhei na pós-produção dele. Na época que eu cheguei na produtora, ele estava finalizando e eu peguei um pouquinho ali da pós-produção. Mas tem trabalho que a gente fez em parceria com a MTV, que hoje acho que a série tá na Globoplay, e uma série também de escritoras brasileiras que tá na HBO, que hoje é Max, né? Mas eu acredito, eu não sei aonde está nesse momento, porque tem uma questão de você pode comprar a série, de certa forma. Quando, por exemplo, a série chega na Netflix, ela comprou os direitos de exibição, né? Então, às vezes esse período acaba, aí outra plataforma pode comprar. Então, tava na HBO, agora é Max, eu não sei como que a série está lá, né? Se ela está lá nesse momento disponível. Mas tem alguns... Tem o seu nome lá nos créditos. Tem, nos créditos tem. Nessa que tá na HBO, é sobre escritoras brasileiras. E acho que foi o mais legal, porque eu fiquei na parte da pesquisa. Então, assim, ver, assim, algumas coisas relacionadas O seu trabalho, a sua atuação. A minha atuação. Na procura. É muito legal. Que legal. Qual que é o nome? Acho que é Elas por Elas, o das escritoras. O que tá na Globoplay chama Feras, que é uma série bem moderninha, assim, meio que contando... bem jovenzinha, na verdade. Adolescente. Assim. É um pouco... assim, um pouco da nossa idade. 30 anos eu tenho. Já cheguei na casa dos 30.
ali de uma pessoa que se relacionou por muito tempo e ela caiu ali, depois de 10 anos de relacionamento, caiu nesse mundo de hoje, de aplicativos. Minha vida, então. Basicamente a Se vida da resume à realidade de Foi hoje. exatamente. Então, a pessoa tentando se encontrar nesse mundo que mudou, porque antigamente era, ai, vamos no cinema, vamos jantar. Presencial. Então, aquela coisa meio... Tinha um joguinho. E hoje tem uns aplicativos que, enfim... é o que tem. É o que tem pra hoje. É o que tá tendo, né? E tá, A série, ela divaga muito nessa situação da pessoa. Ai, muito legal. E como que está sendo o seu trabalho hoje, Isadora Prado? Posso falar Prado e Rabelo? Pode. Prado. Como é que está sendo o seu trabalho hoje? Como é que é a sua atuação hoje? O que você faz? O que é uma terapeuta energética faz? Conta para nós. Bem, eu atuo no campo energético da pessoa. Hoje é basicamente o que eu faço. Então, quando a pessoa me busca, na maioria das vezes, ela está em uma situação de muito estresse. A maioria das pessoas, ansiedade, estresse, depressão, essas são as principais. Então, a minha atuação é no campo energético dela, fazendo uma limpeza, realinhando os chakras, tendo essa ancoragem para que a pessoa consiga sair do lugar. Eu falo que eu sou um trampolim, porque ela só comigo ela não vai resolver as questões. Ela precisa de outros profissionais, um psicólogo, dependendo da situação, um psiquiatra, atividade física, outros tipos de terapias integrativas. E aí, ela com essa rede, ela consegue ir voltando para si e tendo uma saúde mental, emocional e física em harmonia. Então, basicamente é isso. Hoje eu trabalho na Núcleo Saúde, que é um espaço que atua de várias formas, que tem reiki, tem acupuntura, tem pilates, tem yoga, tem pessoal do multidimensional, tem outro pessoal, tem tudo uma coisa ali. E é um lugar, um ambiente muito gostoso. Então, desses trabalhos, qual que é o seu? O meu, eu trabalho com reiki. A base de tudo meu é reiki. Foi meu primeiro curso. Então, é o que eu mais amo fazer e é a minha base, reiki. Depois eu venho com outras terapias que se integram, como a cromo, a cristal terapia, a aromaterapia, radiestesia, e aí vai. Também tem um pouco de mesa radiônica, dependendo da situação. Isso é muito interessante, até porque às vezes a pessoa ali está passando por alguma situação e não sabe nem o que ela pode fazer. E às vezes você explicando o que é isso pode ajudar as pessoas até se encontrarem ou melhorar essa energia, esse baixo astral, com uma das terapias que você trabalha. A primeira sensação de um primeiro atendimento é de espaço. Geralmente a pessoa chega muito agitada, com muita fala mental. Sabe quando você está exausta, cansada, com um peso nos ombros, com aquela cabeça cheia? Então, a primeira sensação de um primeiro tratamento é esse. É dele ganhar um espaço. É como se eu tirasse o que não é dela e deixasse apenas o que é dela. Então, esse seria a primeira fase. Tem muita gente que chega com um campo muito aberto, muito emburacado. Esponja, né? Esponja, o que é esponja? Justamente, é um campo cheio de buraco, porque a esponja é cheia de buraco, né? Então, ela puxa aquilo tudo para ela. E a gente está numa época de muita informação, de tudo ao mesmo tempo. A gente recebe informação de todos os lados, assim, aos montes, enxurradas. E principalmente quem fica muito na rede social, isso acaba pesando ainda mais. Porque aí tem o trabalho, tem a atenção que está ali o tempo todo no celular, tem mais criança em casa, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Aquela pessoa está super cheia de coisa. Então, um primeiro atendimento seria um pouco desse esvaziamento.
E aí a gente, conforme vai trabalhando, a pessoa vai fechando o campo dela, vai aprendendo a lidar com isso e vai se expandindo ainda mais, vai mudando a frequência. Uma coisinha que acontece ali, um prato que quebrou, não vai te atingir, porque tem gente que está tão estressado que se o copo quebrar, é um motivo de briga. É um motivo daquilo ali acabar com o dia dela. Por quê? Porque ela tá carregada mesmo de tudo, né? Na exaustão. Então, minha atuação é mais ou menos por esse caminho. Aí você analisa o que a pessoa tá ali, ela vai falar para você, ela vai se abrir para você aplicar a terapia ali, ou o reiki, ou aquela última que eu achei interessante, que A você mesa falou. radiônica. O que é essa mesa radiônica? Radiônica mesmo que fala? Ela precede a radiestesia. É uma mesa que com é alguns... radiestesia? É um campo. Deixa eu ver por uma maneira assim. Faz uma analogia, que eu acho que é mais fácil. Tenta fazer uma analogia com alguma coisa pra gente tentar entender. Bem, você tem informações no seu campo que você está me mostrando. Com a minha sensibilidade, olhando para você, eu não enxergo. Dependendo da minha ligação com você, eu até sinto. Mas quando eu estou usando alguns instrumentos, por exemplo, o pêndulo é um instrumento da radiestesia. Eu consigo medir, fazer a leitura do seu campo. Do que está acontecendo ali. Do que você não está me mostrando. Às vezes você nem tem consciência do que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa chega, não, eu não tenho nada disso, não, eu não tenho raiva. Você vai lá medir e tá lá a pura raiva. A pessoa tá vibrando raiva. E ela fala, não, mas eu não sinto raiva. Ah, você sente. Sua frequência está dizendo que você sente raiva. Então, basicamente, a radiestesia é isso. É uma leitura que a gente faz do campo e usa alguns gráficos, algumas técnicas para auxiliar e resolver isso. Dá uma contribuição nisso. E a radiônica é quando você já joga mais energia ali, faz um tratamento mais profundo. Mais rápido, na verdade. É mais rápido, um pouco. É quando eu não sou muito de usar, eu uso quando a situação é um pouco drástica. Caótica. Caótica. A depressão está muito profunda, a pessoa não consegue sair do lugar. Às vezes ela está muito medicada e, enfim, não está saindo do lugar. Uhum. Tem certos tratamentos que ajudam a dar uma levantada. Porque a pessoa ela precisa escolher mudar, ela precisa escolher movimentar. Não adianta eu levar o médico ir, ela tem que escolher. Então, essa é uma forma de dar um vamos, minha filha, vamos, levanta. Até dar uma percepção, porque às vezes, assim, eu tô falando porque eu eu me trato com a Isadora também, e às vezes ela fala alguma coisa assim, a última vez que ela falou assim, você tá com alguma coisa de rejeição. E às vezes você tá vivendo a sua vida e tá ali, não tá... E aí, o tratamento com ela me ajuda também no tratamento com a minha psicóloga, com a minha sessão de terapia. Que ali eu vou investigar. Falei assim, por que isso tá aparecendo pra mim, né? Então, eu uso muito como um conjunto, coisas que funcionam juntas, né? Tem que ser usada juntas. E essa questão de energia, quem não acredita, eu não sei nem como que a pessoa é capaz de não acreditar. Acho que é mesmo por não conseguir enxergar, como você disse, né? Energia. Você falou que energia, como que eu vou fazer alguma coisa que eu não enxergo? Então, a energia, ela é capaz de nos levantar, de nos guiar. Só que essa questão, igual você falou, eu vou dar um empurrão. Quando a pessoa está muito no fundo do poço, vamos utilizar esse termo, essa metáfora, a pessoa ela não consegue nem saber o que ela quer. Ela não sabe se ela quer ficar ali estagnada ou se ela quer sair dali. Ela tá assim, ela não vê nenhum tipo de saída. Só quem já passou por isso. Como sei, também já passei por isso. A gente não quer, a gente não sabe, a gente não... Ainda fala, mas é porque você não quer. Não é porque não é você querer, não né? quer. É porque você tá tão carregada, seu campo de visão tá tampado. Você não tá enxergando solução. Você não enxerga a solução. A pessoa fala, mas você tem tudo. Você não tem porquê você tá desse jeito, mas
isso vai além disso. Não é por opção, né? É uma questão mental, emocional, psicológica, psíquica que vai além, né? Então, tem que ter uma força-tarefa mas aí que tá. Tem que ter essa força-tarefa, mas a pessoa ela tem que escolher. Porque não tem como eu pegar e dar o remédio pra ela, pegar ela tem que, ela tá aqui, ó, o médico passou esse remédio. Ela tem que tomar o remédio. Olha, você tem que ir tal hora, tal dia lá na Isadora. Ela tem que estar lá tal hora, tal dia na Isadora. Então, isso é importante. E também tem essa, tipo, a maioria dessas terapias, elas não precisam ser presenciais. Então, isso ajuda bastante. Então, ela é só marcar uma consulta online que o negócio vai movimentando também. Porque a energia está em tudo, em todo lugar, a todo tempo. Eu não preciso estar aqui de frente para você para te sentir. São as né? frequências, né, que a gente fala. Eu faço muita automeditação, isso me ajuda Muito importante. muito. Me ajuda muito, porque eu já passei por essa fase de ir lá pro fundo do poço. Eu já tive depressão que quase bati com as 10. Mas por conta de reação adversa de medicamento. Porque daí eu estava tomando tanto medicamento que me deu... Fui parar no hospital. Mas foi o médico que passou para mim, né? Não foi eu que escolhi isso. Mas essa questão, assim, do tratamento... Um dos tratamentos que eu pedi, que eu fui atrás, foi do reiki, com as pedras. O reiki com as pedras, porque tem vários tipos de reiki, não tem? Tem vários. Eu fiz... Pois é, várias linhas. E ele me ajudou bastante. Ele fazia uma massagem em mim que a massagem doía tanto. Parecia que eu estava me passando por dentro de um rolo de compressão, né? Parecia que eu estava sendo quebrada. De tão tensa, de tão carregada que eu estava, de energia. Porque além da nossa doença, vamos dizer assim, dessa moléstia da doença emocional, tem os outros fatores que as pessoas vão jogando ali, aquela energia, aquela carga pesada em cima da gente. E eu, advogada, mãe, eu tinha que lidar com o meu problema, com o problema com a minha filha, com o problema com a minha família, assim, problema que eu falo, as responsabilidades. E o problema dos meus clientes. E isso é uma carga muito pesada para mim. Quando eu vou para audiência, eu sinto aqueles olhares para mim de ódio, de raiva da outra parte. E o advogado ele só está fazendo o papel ali. E todo mundo corre atrás do direito que ele acredita que tem. E eu saio da audiência cansada, com dor de cabeça, eu não consigo mais trabalhar o resto do dia, mas eu tenho que trabalhar. E acaba que eu fico ali procrastinando e me auto-sabotando, que a gente estava conversando muito sobre isso também. E nesse caso, o reiki, nessa autossabotagem, nessa falta de ânimo, ele ajuda? Muito. Assim, se fazer uma vez por semana, por exemplo, durante um tempo, você vai sentir uma diferença muito grande. E existem também outras formas, assim, banhos, amuletos. Eu acredito em tudo. Eu acho que quando você coloca intenção em algo, aquilo ali, essa fé é algo que a gente não consegue ver, né? E é algo que nos move. Então, eu, por exemplo, tudo que está em mim é amuleto de proteção, porque eu crio esse amuleto de proteção. Eu coloco a intenção que me proteja. Então, quando a gente... E também de lembrança, né? Quando a gente fala de materiais físicos que a gente usa como amuleto, aquilo ali nada mais é do que uma lembrança para você, assim, eu tô protegida. Para te lembrar que você tá protegida. É uma ancoragem, né? Então, uma forma de ter, assim, no dia a dia é lembrar de fazer essa ancoragem. E o orai e vigiai, que ele é a primeira lei, né? Orar e vigiai. Porque a partir do momento que você dá abertura, tudo o que acontece na nossa vida, tudo, a gente de alguma maneira, em algum lugar, deu essa abertura. Abriu a porta. Então, se você puxa a energia de outra pessoa, em algum lugar você tá puxando, você tá dando esse ok. Pode vir que eu dou conta. Então, é começar a aprender a fechar o campo, a se proteger e
E com o tempo, com o hábito de fazer isso, você percebe a diferença. E também quando você esquece, tipo assim, um dia eu acordei na correria e esqueci. O seu corpo vai te lembrar. Você vai sentir um puxão ali, você vai sentir alguma coisa. Fala, opa, tá, esqueci, deixa eu dar atenção pra mim. O corpo fala o tempo todo com a gente. A gente não dá moral. Tipo, a cabeça começa a doer, o que a pessoa faz que tá inconsciente na correria, que não tá atenta ao corpo? Ah, tá doendo, vou tomar um remédio. E toma um remédio. A pessoa não simplesmente primeiro fecha o olho e pensa, corpo, por que a minha cabeça tá doendo? Por que a nossa cabeça tá doendo? Aí, às vezes, vem o porquê. Porque a sua intuição que vai te dizer. Ela vai te dizer aonde você tem que ir, o que você tem que falar, o que tá acontecendo. Dá atenção. Se você tá presente com você sabe o que é pra fazer. E óbvio, você vai errar muitas vezes e com esses erros você vai aprendendo. E a meditação, ela é extremamente importante para isso. Porque é uma forma de, voltar pro eixo, voltar para cá, tô aqui, presente comigo. E as terapias energéticas ajudam muito nisso, nessa volta pro eu. É muito interessante. Como eu falei, às vezes eu faço essa automeditação justamente quando eu tô muito... E o corpo, o meu corpo que puxa, porque quando eu estou muito ansiosa, tá acontecendo alguma coisa ali muito pesada, à noite eu não consigo dormir, eu não consigo pegar no sono. Então eu sinto a necessidade de pensar, de colocar uma musiquinha ali bem leve e pensar numa parede branca. Mas, infelizmente, a minha parede, eu até brinquei esses dias, ela não é branca nem azul, ela é um tabuleiro de xadrez, porque eu não consigo me desconectar. Eu fico o tempo inteiro pensando em estratégias do meu trabalho. O máximo que eu tenho é o tabuleiro ali, sem nenhuma com as pedras, porém sem nenhuma movimentação. É muito difícil para mim. Eu acredito que vou ter que fazer uma terapia dessa. Isso ajuda muito. Porque E eu acho que um dos nossos grandes desafios aqui na Terra é justamente dominar a mente. Porque você domina a mente, é você cortar e falar, vamos fechar a matraca, porque a gente precisa dormir. É ter esse domínio de redirecionar a atenção. Eu acho que a gente tem que evoluir ainda muito nisso. Ainda mais com tanta informação ao redor, né? Você ter esse domínio. Eu tô caminhando para isso, em passos bem lentos. Mas as terapias me ajudaram demais. Demais. O meio acaba que não ajuda a gente a focar em nós. Eu tenho que focar em mim. Como a gente até falou no iniciozinho, antes de iniciar o podcast, eu gosto muito de utilizar a analogia das instruções quando a gente vai voar de avião, que ela fala, a aeromoça chega falando, havendo despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E você tem que colocar primeiro em você, ou seja, primeiro é você, depois o resto. Não é, primeiro é seu filho e depois você, não, primeiro é você, porque como que a gente vai ajudar alguém sem estar se olhando? Eu gosto também de falar muito, quem é evangélico, cristão, eu gosto de usar também a Bíblia, que ela fala lá no seu primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é a gente tem que se tratar assim, e é bem válido e bem interessante esse tipo de terapia, que essas terapias energéticas, como eu falei, eu já fiz e me ajudou muito. Ela abre a mente da gente de uma forma que é onde a gente vai trabalhar ali com a medicina e com o psicólogo. Porque tem que ser tudo em perfeita harmonia. Ninguém substitui o outro, né? Cada um tem seu lugar e sua importância. Isso. Prado, você teve ou tem ainda, ou está trabalhando numa história que você pode falar que é um caso de sucesso? Alguma pessoa que chegou na depressão profunda e você conseguiu abrir a mente dessa pessoa? E como que foi esse processo? Eu falo de mim. Eu sou o caso de sucesso. Porque eu tive depressão por muito tempo. Assim, desde a minha adolescência.
eu tive bulimia, automutilação, eu tentei tirar minha vida. Então eu já tive várias fases assim de bem no fundo do fundo do fundo do poço. Então eu acho que eu sou o próprio sucesso, assim, de eu estar aqui hoje falando contigo com uma alegria no coração, realmente me sentindo bem, me sentindo plena, me sentindo grata, conseguindo me amar, assim, com uma profundidade imensa. Isso aí não tem sucesso maior. A gente fica querendo buscar que as outras pessoas encontrem um sucesso através do nosso trabalho. Mas as pessoas vão encontrar esse sucesso a partir do momento que a gente sente que a gente é o sucesso. Então, se a gente é o sucesso, tudo que está ao nosso redor vai ver esse exemplo e vai querer também ser bem-sucedido. Eu acho que isso é sucesso. São as escolhas que a gente estava falando. É, E você iniciou esse tratamento para sair desse fundo do poço através da própria terapia Sim. energética? foi o tripézinho que o meu psicólogo falava, Glauco Coelho. Há uns anos atrás, eu fazia terapia com ele, tinha atendimento com um psiquiatra e trabalhei muito o espiritual na comunidade Ramatiz. Foi ali que eu comecei foi ali que eu aprendi Reiki, inclusive. Ali que foi a porteira do Reiki, das terapias integrativas, foi na comunidade Ramatiz, aqui em Goiânia. Foi de extrema importância para mim. Então, a partir dali que a mudança começou. E olha que demorou anos, porque isso, quando a gente entra para esse lugar, para esse caminho de autoconhecimento, de se autoconhecer, de se autoentender, não é da noite para o dia. As pessoas falam, você trabalha com terapia, você tá indo, sei lá, na igreja, procurando busca espiritual, você vai não sei o quê. Você não vê mudança. Cara, a mudança, você demorou o quê? 20, 30 anos para estar nesse estado? Você não vai mudar em uma semana. É impossível. Quer dizer, nada é impossível, né? Sei lá, tem gente que pode até conseguir, mas é um trabalhinho ali de formiguinha. Porque a nossa mente tá cheia de crença, tá cheia de gatilho, tá cheia de manias. Então, até a gente mudar tudo isso, mudar o caminho do pensamento, é prática, é disciplina. A gente acha que não, mas é muita disciplina. Eu fui ter disciplina de meditação tem um pouco mais de um ano, que eu realmente falei, chega, eu vou me comprometer e vou meditar todos os dias. Porque isso é importante para mim, porque isso controla, domina a minha ansiedade, então eu vou fazer isso. Então, eu tive que me forçar, me obrigar a fazer a meditação. Atividade física também, super me sabotava com atividade física. Não, chega, eu preciso, para eu ter um corpo, mente e espírito bem, em harmonia, eu preciso trabalhar meu corpo, eu preciso de fazer atividade física. Então, me forcei com esse compromisso, me comprometo a fazer atividade física. Estou lá todo dia me forçando a fazer atividade física. Então, não é de uma noite pro dia, é uma coisa devagarzinho, lentamente. E conforme o tempo passa, e você tem essa disciplina, e essa resiliência, e esse comprometimento consigo, as coisas vão magicamente mudando. As coisas vão mudando. Vagarzinho, mas vão mudando. E todo o processo, ele é lento. Vamos colocar aí uma nova analogia, o processo judicial, um processo aí que sem acordo, vamos dizer assim, demora de 1 ano e meio, 2 anos. Ainda se for recorrendo, tem processo que demora 10, eu tenho processo aí que eu brigo na justiça, vamos assim dizer, vou usar esse termo, desde 2005. Ou seja, quase 20 anos. Então, dependendo da dor, dependendo da profundidade que você estava nesse poço, o processo ele vai ser mais lento. E tem uma outra coisa.
que a terapia energética, ela é muito boa. Eu posso, em uma sessão, tirar um monte de coisa do seu campo, fechar o campo, pipi, papapó, você vai sair linda, com seus chakras alinhadinhos. Mas aí, você virou a esquina, alguém te fecha, você já xinga o cara. Você já faz um auê. Você já desalinhou tudo. Então, a questão é, ela é individual, na verdade. Ela é individual. Então, o que a gente tem que mudar? A gente tem que mudar o mental. O que a gente fala pra gente? Porque é isso que muda tudo. E esse é o mais desafiador. Porque se você vem de uma depressão, igual eu vim, em que tudo é negativo, super pessimista, só reclama, tudo é uma grande reclamação. Então é um trabalho de formiguinha até que você vira essa chave. E essa chave, ela vira. Em algum momento, essa chave vira. E quando ela vira, é muito legal. É muito legal. Muda a visão. Muda. Vive a vida com mais leveza. A gente começa a ter outro olhar para o mundo, outro olhar para si, que é o que mais importante, começa a ter o amor próprio. Porque a depressão, que uma das fases da depressão, porque tem várias fases, a gente passa por várias fases. Eu estava até lendo uma reportagem sobre isso. Vem a autossabotagem, vem a procrastinação, que é diferente de preguiça, vai vindo várias crises de ansiedade, crises de pânico, até chegar lá no momento que você já se larga, você não se arruma, você não toma banho, você não tem o autocuidado, acaba baixa estima total. Então, quando a gente vê que passou por tudo isso e que a gente se reergueu, isso faz com que a gente tenha mais vontade de viver, ainda mais aquelas pessoas que tentaram se auto-exterminarem, tentaram o suicídio. Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas aí que você tem mais força, ânimo e vontade de viver. E eu gostaria que a gente já está encaminhando aqui para o fim da nossa primeira parte desse episódio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão passando pelo que você passou. O que você diria para elas? Bem, tudo passa. É uma frase que quando a gente está no olho do furacão, a gente não suporta ouvir. Mas tudo passa. A partir do momento que você escolhe mudar, você escolhe você, passa. E eu vou falar, eu que já atravessei essa ponte, é muito bom, é maravilhoso, é extraordinário. E a vida é muito maravilhosa. Então, vai por mim. Busca ajuda profissional, que o lado de cá é bem, bem divertido. Olha, eu quero agradecer vocês duas aqui hoje, nesse episódio especial, nessa primeira parte. E eu quero que vocês voltem novamente, depois que a gente finalizar a segunda parte, para a segunda temporada, porque não é só a amizade de vocês que vão ter temporadas aqui também. E muito grandioso isso que você está falando. A saúde mental, a saúde do nosso corpo, a nossa espiritualidade, ela tem que andar junto. Você até falou ali anteriormente que é mente, corpo e alma. Se eles não estiverem alinhados, não adianta você fazer atividade física e não cuidar da sua mente, do seu espiritual. Você tem que ter fé em alguma religião, você tem que crer em algum Deus. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, eu sou cristã, eu sou católica, e isso me ajuda muito, e me ajudou. Assim como você foi procurar o Ramatiz, que é um lugar de espiritualidade, eu não sei nem se pode... Espírita, e a gente sai, a gente consegue. Então, tudo é uma fase, e a melhor escolha é escolher pela sua vida. Muito obrigada, e até o próximo episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Até o próximo.